A ideia, né, é a gente passar pelos manuais, não vai dar para falar tudo que está escrito, porque eu acho que é muito mais válido, né, a gente ter esse tempo de conversa, com a Patrícia e com todo mundo que está aqui, do que o que está escrito, tá. Mas a ideia é mostrar um pouquinho, né, do que foi esse trabalho que a gente fez, ok? Bom, então começando por esse manual que a gente fez, né, para estudantes, a gente vai trazer o que existe de informações, ressaltando que, obviamente, vão existir particularidades nas instituições, nem sempre, né, vão existir todos os auxílios em todas as instituições, mas é para dar, né, exemplos, até porque a gente sabe que existem, né, aqui participando com a gente em todo o país, uma série de grupos que estão trabalhando, né, com essas questões de direitos das mães dentro das universidades, então para ajudar, né, nesse compilado de informações. Que a gente focou aqui, né, pensando nesse para as estudantes de graduação e pós? Pensamos o que são os direitos já estabelecidos hoje, como acessar esses direitos, tá, e uma questão muito importante, que são os grupos de apoio que existem nas instituições, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá. Então, começando, né, com a questão das estudantes, tá, tem algo que a gente fala sempre, tá, que maternidade não é um problema, né, várias pessoas encaram que, o problema de ser mãe. Não, ser mãe não é nenhum problema, tá, gente? O problema é a gente estar num sistema que não enxerga as mães, ou quando enxerga, né, faz de conta que não precisa ser feito nada. Então a gente sempre deixa essa mensagem, tá. Mas vamos então começar com os nossos, direitos. Primeira coisa, né, que foi algo que, a gente recebe sempre, 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 é a questão das licenças. Então pensando numa estudante que está gestante e vai, né, ter seu filho ou vai adotar, enfim, né, vai se tornar mãe. É algo absurdo, né, que em 2023 a gente ainda tem esse cenário, mas a gente não tem uma lei, né, que garanta a licença, maternidade, tá, para ninguém, pra estudante de nenhum nível, né, seja do ensino básico, seja do ensino, superior, tá. A gente tem dentro das nossas instituições, regulamentações próprias, então eu vou dar algum exemplo aqui, a URGS, né, tem já bastante antigo, né, a licença para alunas de graduação, isso já existe na URGS há bastante tempo, e só agora, gente, em 2022, a URGS criou, então, uma nova resolução para pós-graduação, garantindo a licença de 180 dias para pós-graduação, tá? Mas são ações institucionais, tá? Uma coisa importante sobre o manual em si, né, vocês estão vendo que tudo que está sublinhadinho aqui são links, tá, gente? Vocês acessarem esses links para ter ideia de como é a resolução de cada um, tá? Na pós-graduação aqui da URGS, né, a licença, a resolução tem uma questão que é importante de não garantir a prorrogação dos prazos, tá? Isso foi, obviamente, uma discussão que ocorreu no conselho e não se conseguiu mudar. Então, está lá garantida a licença, tá? Mas não se garante a prorrogação dos prazos. E isso, obviamente, é um problema gigantesco. Tá? Então, é por isso que a gente precisa de uma mobilização muito grande para que se crie uma lei que garanta a licença maternidade para estudantes de todos os níveis, e uma licença de verdade, tá, gente? A gente vai falar um pouquinho dos exercícios domiciliares, mas existe essa confusão, de que exercício domiciliar não é licença, tá, gente? Essa lei de 1935, que a gente vai comentar, não é licença. Então, a gente precisa desse movimento. A gente, né, trouxe aqui como exemplo para acessar esse direito das licenças, quando existe na instituição, tá? Porque também é um problema que as alunas, às vezes, não sabem do direito e não sabem como acessar. Aqui na URGS, tá, o processo em si é bastante simples, né, enviar a certidão de nascimento para a divisão de saúde, e lá eles vão registrar a licença. O que tem de limitante? Geralmente, né, e não é só aqui na URGS, mas aqui também, 30 dias, desde o nascimento, desde a adoção, né, da guarda legal da criança, é o prazo para solicitar licença. Passado esse tempo, aí a coordenação do curso, que vai ter que, então, né, intervir, fazer o pedido. Tá? Então, é super importante isso, tá? De buscar essa informação na sua instituição e cuidar, porque esse prazo de 30 dias é algo comum. Tá? Falando, né, de mudanças gerais, existe um projeto de lei que eu gosto muito, já vou dizer por quê, tá? Que tenta, então, criar
essa licença de 180 dias para estudante de todos os níveis, tá? Em decorrência do nascimento ou adoção de um filho. Por que eu gosto muito desse projeto de lei específico aqui, que foi criado pela senadora Maria do Carmo, tá? Porque tem, num dos itens desse projeto de lei, eles falam especificamente que esse prazo, né, aumentar em 6 meses, em 180 dias, não vai impactar a avaliação dos cursos, tá? Principalmente para pós-graduação, isso é essencial, tá? Porque a gente sabe que vários cursos ainda têm problemas em garantir esse direito, né? Vários programas têm resistência em garantir esse direito para as alunas, porque vai demorar 6 meses a mais para defender, isso vai aumentar o tempo da titulação, do programa e tudo mais. Então, esse projeto de lei específico é super bom, porque ele já traz, né, isso de que esse tempo extra, né, esses 6 meses, 4 meses, seja o que for que a instituição tenha, tá, não vai impactar nas avaliações dos cursos. Tá? Então, a gente realmente espera que esse projeto ande. Ele já foi aprovado no Senado, ele está na Câmara dos Deputados agora, então a gente espera que em breve, né, isso seja adotado como uma lei, então, aqui, tá? Bom, desculpa, gente. Existem outros projetos de lei, né, que trazem também essa questão de prorrogação de prazos, tá? Então, esse projeto de lei mais recente, que é de 2022, também já aprovado no Senado, tá? Também traz a questão, agora falando mais de prazos de uma maneira geral, tá? Porque mesmo que para a graduação em si, o prazo de conclusão do curso, a não ser que a gente esteja pensando numa aluna que vai ser jubilada, não é um fator tão importante. Mas o que é bom desse projeto de lei? Tá? Ele fala de prorrogação dos prazos para concluir disciplinas, para trabalhos de conclusão de curso, para dissertações e teses, né? E, enfim, e uma especificidade, né, boa desse projeto de lei, tá? É que a gente já teve relatos de alunas que defenderam a sua tese e dissertação, e aí tem um período X que a instituição estipula para entregar a versão corrigida da tese ou da dissertação. Aí, às vezes, se né, está em um período com a maternidade, ou às vezes sobrepondo a licença, isso é um problema. Então, esse projeto de lei é bem interessante porque ele está ali, né? Ele fala também da prorrogação de prazos para a entrega das versões corrigidas pós-defesa. Então, a gente tem projetos de lei que foram bem construídos. A gente tem uma série de projetos de lei que são problemáticos, tá? Mas esses projetos que a gente está falando aqui, eles são bem construídos e suprem as demandas que a gente está vendo. Tá? Então, a gente realmente espera que se tornem realidades num futuro próximo. Tá? Bom, prorrogamos, né, principalmente pensando em pós-graduação, o prazo, né, a licença maternidade e as bolsas. Desde 2017 existe, né, essa lei para prorrogação das bolsas, só que esse projeto tem um descompasso com várias das instituições e até mesmo com os projetos de lei, que é a questão dos 120 dias. Então, prorrogação da vigência das bolsas por 4 meses, lembrando que está lá na lei, durante esses 4 meses a aluna não para de receber, né? Não é uma interrupção da bolsa e prorrogar lá no final, não, ela recebe esses 4 meses da licença também, tá? Mas existe esse descompasso, né, de que a gente está falando de 4 meses de prorrogação da bolsa, mas os projetos de lei e várias das instituições têm nas suas regulamentações os 180 dias. A USP teve, não sei se ainda tem, um projeto de complementação, né? Então, tinha os 6 meses de licença, a agência de fomento pagava os 4 meses e a USP complementava os outros 2. Eu não sei se isso ainda está vigente, mas até onde eu sei, a USP era a única universidade que fazia isso. Então, a gente precisa de uma conversa para atualização das leis como um todo, para que elas se casem. Né? Seria super importante que essa lei que garante, né, ou que dá a possibilidade de prorrogação das bolsas, que a gente tenha essa mudança para ficar junto com os 180 dias de licença, que é o que a gente espera que seja aprovado. Tá? Algo que é extremamente importante em relação a essa lei da prorrogação das bolsas, tá? É o protocolo. Várias vezes né, a gente recebe relatos de estudantes, o que eu faço? Porque as instituições em si não têm protocolos em relação
a esses projetos, esses processos de licença e de prorrogação da bolsa. Mas o que diz ali na lei, é só que a agência de fomento precisa ser comunicada, de que a aluna vai, né, se afastar por esse período, né, vai tirar esse período da licença, precisa, né, do aval da coordenação do curso. Então isso é um condicionante. Então é extremamente importante, né, isso a gente vai falar lá no final, a questão de organização, porque várias vezes as instituições não estão preparadas, então vai sobrecair sobre a aluna, né, de estar organizada, de ir atrás e tudo mais, porque nem sempre, né, as nossas coordenações de pós-graduação, nossas secretarias vão estar preparadas para isso, mas teoricamente é um processo bastante simples, tá, gente, de comunicar formalmente a agência de fomento para que tenha esse direito, ok? Bom, tirando, né, essa questão da prorrogação das bolsas, que é uma lei, e das regulamentações internas, né, que a gente tem em algumas instituições que garantem a licença maternidade para estudantes de graduação e de pós, a única coisa que sobra, que é uma lei, e aí então é abrangente em todo o território nacional, é a questão dos exercícios domiciliares. É uma lei lá de 1955, onde a aluna tem, a partir do 8º mês, 90 dias de possibilidade de exercícios domiciliares. E aí a gente entra em vários problemas, primeiro que é um tempo curto, né, 90 dias, obviamente, não é o suficiente, e existe uma confusão muito grande, né, se vocês botarem no Google, vocês vão ver um monte de instituições que vão falar de licença maternidade e estão falando de exercícios domiciliares, tá? E a maior limitação que a gente tem dentro das instituições, e a gente até estava discutindo isso dentro da URGS, é que a gente não tem um procedimento estabelecido. O que é o exercício domiciliar dentro da universidade? Quais são as obrigações dos professores? O que a coordenação do curso vai fazer? Isso, até onde eu pesquisei, né, e depois a gente pode conversar, eu não encontrei nenhuma instituição que tenha claramente definido, ok, a aluna de graduação, de pós acaba sendo um pouco mais simples esse processo, mas principalmente para as alunas de graduação, o que isso significa? Se está no meio do semestre, o que o professor tem que fazer? O que é a obrigação do professor? Porque acaba ficando na vontade, né, por não ter esse procedimento claro. Então é um trabalho que a gente tem tentado desenvolver em algumas instituições que isso precisa ser regulamentado. Enquanto ainda não tem uma lei de licença mesmo, e a gente recorre única e exclusivamente a essa lei dos exercícios domiciliares, tem que estar claro, não só para as alunas, mas para os professores, para as coordenações do curso, o que significa esse exercício domiciliário, o que pode e não pode ser feito, o que é uma obrigação do docente, o que não é, e assim por diante, tá? Bom, passada a licença, né, que mesmo que a instituição tenha, ou passado o período de exercício domiciliar, né, a gente sabe que as obrigações da maternidade não vão durar 4 meses ou 6, né? Obviamente, a gente sabe que não é esse o cenário, tá? E aí a gente vai trazer um exemplo, que até onde a gente sabe é o único que existe, tá? Onde, dentro das possibilidades de um regime acadêmico especial que algumas instituições têm para atender alunos em certas situações, essa resolução nova desse ano da UFMG, da Federal de Minas, é o único exemplo que a gente encontrou onde a maternidade figure nesse regime especial. Então, o que é? Eles falam de, deixa eu olhar aqui só para não esquecer, são mães e pais, enfim, né, estudantes que tenham filhos de até 4 anos de idade, ou, aí sem estabelecer prazo, né, pessoas que têm responsabilidade legal por cuidados de pessoas com deficiência ou pessoas com alguma doença crônica. Então, isso seria extremamente importante que as nossas instituições começassem a discutir, porque não adianta ter o período de licença só, a gente sabe que existe, a gente vai falar um pouquinho aqui depois da questão das creches e de escolas, a gente sabe que essa demanda não é suprida, e aí, então, não adianta só pensar que ter a licença vai resolver o problema, a gente precisa pensar, ok, essa aluna retorna para a universidade, o que vai acontecer? E esses regimes especiais, que podem pensar em atividades à distância, flexibilizações de prazos, enfim, é extremamente importante. Mas a gente sabe que nossas instituições não estão muito abertas, mas a gente espera que com esse exemplo da Federal de Minas, essa discussão pelo menos passe a acontecer, de que, ok, voltado, né, passado o período da licença ou dos exercícios domiciliares, né, que se pensem em condições da aluna conseguir manter. Não precisa ser nada extremamente complexo, tá? Não precisa nem pensar só
em ensino à distância ou nas atividades remotas, a flexibilização de prazos, tá, seria já algo extremamente importante, tá? Mas a gente sabe que isso não é uma discussão muito simples, mas, enfim, é algo que já existe, né? Eu mencionei brevemente a questão de creches, infelizmente, né, no levantamento que a gente fez, são pouquíssimas as instituições que têm creches e muitas que têm não atendem estudantes, né? São voltadas para servidores ou para funcionários da instituição, tá? Então a gente sabe que essa é uma demanda extremamente importante, mas é uma das mais difíceis que a gente tem para suprir por causa da questão de recursos, né? Não é só dentro da universidade que existe essa escassez de vagas para creches e educação infantil, isso é um problema geral, isso é um problema quando a gente pensa em estudantes de turno integral, né? A gente sabe que são poucas as instituições que oferecem educação infantil em tempo integral, tá? E também a questão de cursos noturnos, tá? Que a gente sabe que isso assim, isso mesmo não existe, né? Oferecimento de creches em período noturno. O que surgiu como alternativa, tá? Mas ainda é algo escasso dentro das instituições ou algo insuficiente dentro das instituições, o auxílio creche, tá? A gente traz aqui como exemplo a UERJ, né, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, porque é um dos melhores, né, exemplos que a gente encontrou, porque é um valor de R$900. Tá? Isso faz diferença. Tá? R$900 é um valor que vai, de fato, auxiliar, né, para que a aluna, a estudante, consiga colocar seu filho numa creche. Aqui na URGS, por exemplo, se não me engano, são R$250, as gurias podem me corrigir depois, eu não tenho certeza. E aí é o famoso melhor que nada. Né? Ajuda, claro que ajuda, mas não resolve a situação, porque em situação alguma, uma aluna vai conseguir colocar o filho, mesmo que num único turno, tá? Com R$250. Então, esse é um problema bastante sério que a gente tem, e a gente sabe que é um dos principais limitantes para as estudantes. Existem projetos de lei, né, que tratam dessa questão, mas vocês até vão ver nesse projeto da Sâmia que é uma recomendação, né, que as instituições de ensino podem, né, criar, então, nas creches, enfim, ou instalações, né, de creches e outras brinquedotecas, escolas infantis, para suprir essa demanda, mas é uma recomendação. Tá? Vários dos projetos de lei que tratam da questão da maternidade dentro das universidades, eles vêm, né, a gente até acompanhou alguns projetos que vêm com a obrigação de criação de creches, e eles não passam, tá? Porque vem toda a questão de quem é que vai manter essas creches, de onde vem o recurso e tudo mais. Tá? Então, a gente sabe que é uma limitação muito grande, né, que existe, e é uma das principais demandas que a gente tem dentro das universidades, pensando principalmente nas alunas. Bom, não temos creches, né, mas a outra questão que é recorrente de receber, ok, eu posso levar meu filho para aula, obviamente não é o cenário ideal, mas aconteceu alguma coisa, a criança pode estar dentro da universidade. Tá? Não existe nenhuma lei que ou permita ou proíba, né, a presença de criança dentro das instituições. Já nos relataram, né, instituições que têm nos seus regimentos a proibição, que ninguém que não seja aluno matriculado possa estar ali dentro. Tá? Mas, né, no grande maioria das instituições não tem nada que regule isso, a presença das crianças. Mas o que acontece é que a gente não tem nas instituições um espaço para receber, isso a gente sabe que é a realidade. O que tem de mais próximo de uma regulação, né, uma regulamentação de crianças estarem dentro da universidade? O MEC tem essa portaria, né, que é uma portaria que trata da questão de amamentação, dizendo, né, que dentro das instituições, e aí, obviamente, por ser, né, do MEC, vai limitar as instituições federais de ensino, tá? Não abrange todas as instituições, dizendo que existe, né, o direito garantido de lactantes e lactentes, ou seja, as mães e seus filhos que estão amamentando, tá? Estarem, né, dentro da universidade. Tá? E eu não botei aqui na apresentação, mas está lá, né, que qualquer prática vexatória, né, da estudante estar com a sua criança amamentando dentro da instituição é vetada e tudo mais. Tá? Mas é um desvio, tá, gente? Isso não garante, né, de maneira nenhuma que existam instalações para receber as crianças ou nada, mas pelo menos, né, impede um pouco essa coisa de tipo, não, as crianças não podem estar aqui. Quando a gente está falando, né, de
crianças que estão sendo amamentadas, pelo menos existe esse respaldo que pode, né, romper alguma barreira dentro das instituições. Existem projetos de lei a respeito da frequência de crianças dentro das universidades, né? Então, a gente tem um projeto da Sâmia, um da Laura Carneiro, e tem mais uma de outra deputada, que eu vou mostrar na sequência, tá? Que tentam garantir o acompanhamento, tá, dos filhos dentro das instituições de ensino, né, aqui no Brasil. Tá? O projeto da Sâmia, tá, ele fala de crianças e adolescentes, tá, que é bastante abrangente, a gente sabe que não são só crianças pequenas que precisam estar com, né, as mães e pais. Tá? O projeto da Laura Carneiro fala de crianças até 12 anos de idade, né, podendo frequentar a universidade com os seus responsáveis. E o último projeto de lei que trata disso, tá, é da Maria Rosas, e aí também fala de assegurar a permanência de filhos dentro das instituições, enquanto, né, o responsável, pai e mãe, estão assistindo às aulas. Tá? Não existe nesses projetos de lei a obrigatoriedade de uma estrutura para receber essas crianças, o que, né, acaba sendo um problema também, tá? Mas, enfim, já é um avanço que pelo menos vai coibir, que a gente sabe, né, a gente já viu na mídia e a gente sabe de relatos dessas situações que nem permitem que as crianças entrem dentro das instituições. Bom, tirando a questão de licença, né, e creches, e a criança está dentro da, desculpa, gente, dentro da instituição, existem outros auxílios que não são garantidos por lei, mas são iniciativas das próprias universidades. Então, 3 coisas principais, né, que a gente comenta sempre, a questão das casas de estudante. Tem várias que proíbem, né, a estadia das crianças, mas a gente tem exemplos de casas que permitem. Num cenário ideal, isso seria só positivo, mas a gente sabe que a situação das casas de estudante nem sempre são adequadas, né, para receber crianças, mas pelo menos existe essa possibilidade. A USP, a Federal Rural do Rio de Janeiro, a Federal de Santa Maria, aqui todos têm na sua regulamentação a permissão, né, de crianças com algumas restrições de idade, às vezes 6 anos, às vezes 12 anos, estarem, né, com os seus responsáveis dentro das casas de estudante. Outra coisa que tem se tornado mais frequente, na verdade, não era nem, às vezes, uma proibição, mas uma falta de permissão explícita, é o acesso das crianças aos restaurantes universitários. A gente sabe que isso também é um fator extremamente importante. Então, já existem universidades, a gente traz como exemplo aqui a URGS e a UFOP, né, a Federal de Ouro Preto, que tem explicitamente, né, dentro das suas resoluções que regem os restaurantes universitários, a permissão, né, de acompanhamento, de entrada, de acesso de crianças. Aqui na URB está restrito até crianças de 6 anos de idade, o que não resolve todos os problemas, não, porque uma criança tem 7 anos, que a mãe, né, tem outras alternativas a não ser. Educação infantil em turno integral, como a gente mencionou, é extremamente raro, então várias vezes a criança vai precisar, né, a mãe vai precisar pegar a criança na escola ou levar depois, enfim, então tem toda essa logística, e o acesso ao restaurante deveria ser um direito garantido em todas as instituições. Tá? Então, a gente tem trabalhado aqui na URGS para tentar aumentar a idade para até 14 anos, isso é uma discussão, uma polêmica, enfim, a gente tem trabalhado para nessa conversa com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que é quem coordena os restaurantes aqui na universidade, né, na URGS. Não é simples, tá? Mas deveria ser o mínimo, né, desse direito garantido de alimentação dentro dos restaurantes universitários. E, né, pensando em outros pontos, além de questões estruturais e de acesso, a gente tem a UF como, desde sempre, uma pioneira na questão de mães que vão participar de seleção de bolsa, de processos de pós-graduação e tudo mais, terem essa condição reconhecida e adoção de pontuações diferenciais. Lá em 2019 ou 2020, se não me engano, a Letícia pode me corrigir depois, a UF foi, né, a pioneira nas bolsas de monitoria de trazer uma pontuação diferencial para estudantes mães. Tá? Isso não é algo que demande recursos da universidade, né? Só que demande vontade mesmo. Então, a gente espera que isso, né, se torne mais comum. Okay? Então, assim, ó, panorama bem geral.
E a gente espera depois com a nossa conversa ali esclarecer qualquer outra dúvida e trazer mais informações, né, que vocês tenham para a gente complementar. E só para encerrar, algo que é extremamente importante, né, existem já dentro das instituições uma organização muito grande de coletivos e outras redes dentro das universidades para acolhimento, lutas, né, das mães. Então a gente só quer deixar alguns exemplos, existem grupos nacionais disso, então tem lá no manual que vocês vão receber, tem os links, né, do Mamães na Pós-Graduação, que é um grupo do Facebook que foi organizado mais, como o nome diz, para pós-graduação, e a gente tem o Coletivo Nacional de Mães da Universidade, que a gente sabe que está se mobilizando em diferentes frentes, tá? Somos fãs do trabalho da Juliana, né, então a gente traz aqui, está ali o link depois, desse levantamento dela dos coletivos nacionais, né, de mães dentro das instituições, e isso é super importante, tá, gente? Através desses coletivos que as vozes são ouvidas, então, se unir a esses coletivos, né, trazer essas informações super importantes. Tá? Uma dica geral, tá? São poucas as leis que garantem direitos, são poucas as instituições que têm a maternidade figurando nas suas resoluções, tá? Mas mesmo, né, nesses direitos garantidos por lei e nessas instituições onde a maternidade aparece, tá? Várias vezes o acesso a essa informação e como acessar esse direito não está claro, não está claro para ninguém. Tá? Então, é extremamente importante essa antecipação. Né? A aluna está gestante, vai se tornar, enfim, se torna mãe, tá? Vai recair sobre ela a busca dessas informações, e como nem sempre está claro, tá? É extremamente importante essa organização e tentar encontrar dentro dos coletivos da universidade, dentro das pró-reitorias de assuntos estudantis, né, pró-reitorias de graduação e de pós-graduação, orientações, tá? Sobre como acessar esses direitos, ok? Vou passar, então, para o outro, deixa eu sair daqui, tá? Deixa eu ver a hora, tá? Estamos bem aí. E aí, então, a gente conversa depois sobre detalhes, ok? E além desse guia das estudantes, né, a gente também preparou pensando já em docentes e pesquisadoras, né, nossas pós-docs, né, que estão nesse limbo, né, que não são nem docentes, mas também não são mais consideradas estudantes, ficam nesse vácuo que existe entre esses dois mundos. Então a gente fez uma busca a respeito de leis e auxílios que existem pensando, então, nessa próxima fase da carreira, tá? Algo importante de salientar, tá, gente, que vocês vão ver que vários dos exemplos que a gente traz, e várias das leis e coisas, né, ações que existem, vão estar focadas em instituições públicas. A gente tentou arduamente encontrar dentro das instituições privadas políticas voltadas para as mães, e foi extremamente frustrante e entristecedor, né, constatar que a maternidade dentro dessas instituições não existe, dentro, né, de plano de carreira, dentro de, enfim, das legislações, né, que tratam da carreira de docentes e assim por diante. Tá? Então, existe esse desamparo muito grande, né, das mães que estão dentro perdão, das instituições privadas. Aí isso vai se refletir no que a gente vai trazer no manual, que vão estar focados muito mais nas instituições públicas do que nas instituições privadas. Tá? Bom, começando pelos direitos básicos, né? Então, a questão da licença, a gente tem, agora falando, né, de profissionais, através da CLT, a garantia dos 120 dias da licença maternidade. Desde 2002 existe essa lei que equipara, né, mães biológicas e mães adotantes, então a licença maternidade é para todo mundo, nesse prazo de 120 dias, e para aquelas empresas, né, que fazem parte do programa Empresa Cidadã, a possibilidade de prorrogação por mais 60 dias. Tá? Isso sem impactar o emprego, sem impactar salário, pelo menos na teoria. Tá, gente? E existe um projeto de lei que quer deixar os 180 dias para todo mundo. Então, o projeto ainda é de 2018, né, de uma senadora, que quer alterar, então, essa cláusula da CLT para já deixar 180 dias para todo mundo. Esperamos que isso se torne uma realidade, porque, no fim, é o mínimo que a gente esperaria, né, que todo mundo tivesse esse direito a 6 meses de licença maternidade. Quando a gente vai para o sistema público federal, a lei lá de 1990, ela vai trazer a licença gestante, é esse o termo que está lá,
né, de 120 dias, prorrogável, né, desde 2008, perdão, por mais 60 dias. Aí algo importante, eu esqueci de mencionar, tanto na CLT, isso às vezes as mães não conhecem esse direito, CLT e tanto no sistema federal existe, né, a licença para os 2 casos, tanto de aborto, né, e aí que na CLT o aborto são 2 semanas, né, e uma das coisas que é melhor na CLT aqui no regulamento federal é que no caso de natimorto, a partir de 23 semanas, né, a CLT garante os 120 dias, tá, para essa mãe. No caso, o que eu fiz aqui? Apertei em alguma coisa, não quero sair. Eu apertei no link do negócio. Tá? No caso das leis do... Ai, não, gente, o que eu tô fazendo? Onde é que eu tô clicando que tá errado? Aqui para nós tá tranquilo, Fernanda, continuamos vendo o teu slide. Sério? Para mim tá indo para a internet, porque acho que eu tô clicando no link aqui. Obrigada, Pamela. Ok. Não, eu não consigo passar o slide para mim, gente. Tá trancado nesse da CLT, eu não consigo passar. Agora foi. Tá? Na lei federal, a gente tem 30 dias de licença no caso de aborto, né, atestado por médico, mas no caso de natimorto, né, tem 30 dias de licença e aí passa por perícia para ver se volta ou não, né, quando lá na CLT se garante os 120 dias, né, no caso de natimorto, a partir da 23ª semana. Tá? Mas existe, né, esse direito de licença, tá? Não só com o nascimento, mas nesses 2 outros cenários também. Tá? Algo importante, né? Se vocês forem ler a lei lá, né, do servidor público lá de 1990, vai ainda aparecer, né, além da licença gestante, a licença adotante. Tá? Mas Patrícia me ajudou, né, a entender essa situação, que mesmo que a lei não tenha sido atualizada, né, existe essa decisão do Superior Tribunal Federal que diz que não pode ter essa diferença. Tá? Lá existe a lei que trata da CLT, aquela lei de 2002, que já dizia que não existe diferença, né, entre o período de licença para nascimento ou adoção, tá? Mas na lei de 1990 ainda está lá, né, essa diferença entre licença gestante e adotante, mas existe essa decisão dizendo que não existe nenhuma diferença e também não pode se condicionar o tempo da licença adotante pela idade da criança que foi adotada. Tá? Então, existe essa decisão, tem o link ali para quem quiser ver. O direito é o mesmo, tá? Para as mães biológicas ou adotantes. Tá? Outra coisa extremamente importante, a gente até estava conversando com algumas pessoas que entraram em contato esses dias, tá? É a questão de quando inicia a licença. Aí, de novo, existe, ainda as leis não foram atualizadas, tá? Mas existe essa decisão do STF de que em caso de prematuro, nascimento prematuro, a licença inicia com a alta hospitalar, que ocorrer por último, ou seja, da mãe ou do filho, né, muito mais provavelmente da criança nesse caso. Então, existe essa decisão, tá, de que os 120 ou os 180 dias vai começar a valer, né, com a alta hospitalar, o que é extremamente importante nesse caso de nascimento de prematuro. Tá? Mencionei a questão das pós-doutorandas, né, que ficam nesse limbo. A gente não tem nenhuma lei que mencione pós-doutoranda, porque, como eu mencionei, né, antes, elas não são mais consideradas estudantes, mas elas também, né, não estão protegidas por um sistema, elas não são servidoras e também não são, né, protegidas por CLT ou nada parecido. Tá? E aí acaba ficando nas regulamentações das agências de fomento. Né? Eu trouxe aqui como exemplo as regulamentações do CNPq, que trata das bolsas de pós-doutorado júnior, sênior e empresarial. A gente sabe que existem outras modalidades de pós-doutorado e não estão incluídas nessa resolução, tá? Que é lá de 2015, onde tem a prorrogação por até 120 dias da vigência da bolsa em função, né, de nascimento ou adoção. Várias das FAPs, né, das fundações de amparo à pesquisa que tem bolsas de pós-doutorado, vão ter também essa prorrogação de 120 dias, tá? Mas a gente tem, né, situações
bolsas, algumas outras bolsas empresariais, a gente já teve caso, né, relatos que a gente recebeu de que a gente, as pós-doutorandas, enfim, não tem esse direito garantido, tá? Mas fica nesse limbo aqui, deixa eu tentar tirar o sol aqui da minha cara, tá? De direitos, mas pelo menos, né, no CNPq existe essa normativa dos 120 dias de licença, tá? Outra coisa extremamente importante é a questão de jornada de trabalho, né? Existem duas flexibilizações possíveis, uma em relação à amamentação, tá? Para a CLT, existe essa redução, né, de 2 descansos de meia hora, tá? Para filhos até 6 meses de idade, o que faz sentido para aquelas instituições que estão 120 dias de licença, mas a lei lá de 1990, né, do servidor público, vai trazer também esses intervalos, mas até 6 meses, o que não faz sentido, porque, teoricamente, né, a servidora está de licença, né, então a lei é falha em relação a isso. Existe um projeto de lei, tá, para que essa flexibilização da jornada de trabalho em função da amamentação seja estendida até 1 ano de idade. O ideal seria até 2, né, recomendações da Organização Mundial de Saúde e tudo mais, mas já é um avanço, né, de que isso fosse estendida, essa flexibilização, por pelo menos a criança até 1 ano de idade, tá? Mas é um projeto de lei, enfim, não temos. E a outra questão de flexibilização da jornada de trabalho é em função de cuidado de pessoas com deficiência, tá? Para o sistema público federal existe a lei lá de 2016, que então isso já era previsto, né, essa flexibilização de jornada para pessoas com deficiência, tá? E lá em 2016 existe então a expansão desse direito para, né, servidor que é responsável pelo cuidado, né, de cônjuge, filho ou dependente, né, que tenha, que seja uma pessoa com deficiência, tá? E a lei fala dessa questão de não ter exigência, tá, de compensação de horário, tá? Existe essa redução, uma redução real. Ah, mas isso trata só do servidor público federal, tá? Existe, de novo, né, um projeto de lei em relação a isso, o projeto da Sâmia, desse ano ainda, né, que pretende alterar a redução, né, da carga horária, né, essa flexibilização em função do cuidado de pessoas com deficiência, tá? E aí reduzindo em 2 horas, tá? Mas o que que tem de restritivo nesse projeto de lei, tá? Porque a pessoa precisa comprovar, né, esses 3 quesitos, né, ser indispensável ao cuidado da pessoa com deficiência, morar junto com essa pessoa com deficiência, tá? E precisar comprovar que não tem condições financeiras de delegar esse cuidado, tá, para outra pessoa, o que a gente sabe que nem sempre é a questão, não é só uma questão financeira, né, quando a gente está tratando desse ponto. Mas, enfim, existe esse projeto de lei, né, dessa redução para né, para ampliar, né, essa flexibilização da carga horária, tá, em função de ser responsável, tá, por pessoa com deficiência. Falando, né, de outras medidas que são adotadas dentro das instituições e ainda não são leis, tá? Mas quando a gente está falando de progressão de carreira, vem a questão de produtividade, né, avaliação de currículos e tudo mais. Então, a gente tem exemplos de instituições que adotaram, né, nos seus critérios de avaliação, né, a consideração da maternidade. Eu deixei um link ali para, né, o nosso guia, onde tem vários exemplos, não cabe falar aqui de tudo, até por questões de tempo. As 2 abordagens mais comuns é a ampliação do tempo avaliado, tá, no currículo, e a adoção de fatores de correção, tá? Essas são as 2 possibilidades que surgem, tá, e a gente tem vários exemplos. Existe um projeto de lei que foi um projeto que iniciou problemático, tá, porque a proposição que existia lá no início era que se desconsiderasse 1 ano do currículo, né, um projeto da deputada Sheridan. Tivemos um longo conversa com ela e no fim a gente chegou até a Tabata Amaral, que era a relatora desse projeto de lei. Tá? O que era o projeto original? Primeiro, que as instituições deveriam ter, sempre que se exigisse análise de currículo, um campo específico para a informação da maternidade, tá? Que era uma exigência que a gente tinha já desde a questão da maternidade no Lattes e tudo mais, né? Tornar isso uma lei, que qualquer, né, agência de fomento que fosse utilizar essa informação tivesse
lá na sua plataforma um campo específico para informação, o que era positivo. Mas lá no projeto original, né, como eu mencionei, tinha essa questão de, o projeto era que se descontasse os 12 meses desde o nascimento do filho, tirasse esse ano do currículo. Isso era problemático, porque, primeiro, existe um descompasso entre, né, publicação, produzir um artigo e publicar, e nos nossos dados, inclusive, a gente vai ver que o ano de nascimento, várias vezes, é um ano de pico de produtividade, tá? Porque a mulher está, né, produzindo ainda e publicando o que tinha sido feito antes. Então, depois de muitas conversas, né, a proposta da Tabata foi que houve essa mudança, né, no projeto de lei, de que se acrescente automaticamente pelo menos um ano. Então, se a gente vai analisar os 5 anos, se analise 6 e assim por diante. Tá? É bom que esse projeto de lei exista por causa dessa regulamentação, né, das plataformas de informação, mas a gente ainda não sabe se essa questão de prorrogar o prazo por um ano, não, eu imagino que não seja suficiente, mas enfim, é um avanço, e a gente precisa analisar ainda se é. Mas existe esse projeto de lei lá de 2020 que está tramitando, né? Acho que já passou passou pelo Comitê da Mulher, passou pelo Comitê da Educação, eu não me lembro em que comissão na Câmara está agora. Tá? Bom, falando em outros pontos da carreira, né? A gente vai mencionar a questão do currículo, mas não é só isso. Tá? Então, a questão de concursos públicos, algo, né, de transição de carreira, os nossos pós-docs, ou enfim, nossas doutoras, né, entrando dentro da carreira acadêmica. Tá? Existe já essa lei que garante, né, enquanto realizando os concursos públicos, a possibilidade de amamentação, né, durante enfim, a realização da prova. A lei é restrita também, porque fica até os 6 meses de idade, né? Então, existe essa restrição, mas existe, né, essa possibilidade de, durante a prova, né, isso é fundamental para as mães com bebês pequenos, que são exclusivamente amamentados, tá? Essa redução de 2 horas em intervalos de 30 minutos, tá? Para amamentação e a compensação, né, desse período da prova. Tá? Existe, além dessa questão da amamentação para concursos públicos, a gente tem alguns avanços institucionais, a gente sabe de outras iniciativas pontuais, tá? Mas na questão dos concursos públicos, a consideração da maternidade, né, na avaliação nas provas de títulos e produção. Tá? Então, aqui na URGS, né, eu trouxe a resolução de 2023 porque ela foi atualizada, mas na verdade é uma resolução de 2022, ou não, 2021, onde se adota para as candidatas que foram mães, que se tornaram mães nos últimos 6 anos, há um fator de correção na nota de provas de títulos e trabalhos, que é como a gente chama aqui na URGS. Então, cada departamento é obrigado, não é uma escolha, isso é a importância de uma resolução institucional, são obrigados a adotar um fator de correção na nota, né, da prova de títulos e trabalhos. O departamento tem a flexibilidade de, né, dentro da sua realidade, escolher qual é esse fator. Tá? A única outra instituição que a gente sabe que tem uma resolução institucional, tá? Não é um concurso, nada, mas sim todos os concursos, é Federal do Pernambuco, tá? Onde a gente tem a ampliação do prazo. Então, eles olham os 5 anos, né, os 5 últimos anos de produtividade, a ampliação de 2 anos na avaliação do currículo, tá? Na prova de títulos para quem teve filhos, tá? Nessa análise. A gente buscou projetos de lei nesse sentido, e o único que a gente encontrou, na verdade, não era nem federal, era um projeto de lei de São Paulo, especificamente, onde a proposta era que se instituísse um sistema de pontuação diferenciada para mães, né, de filhos de 6 meses a 2 anos de idade. Tá? Parecia extremamente positivo que existisse, né, esse projeto de lei, mas por alguma razão ele foi retirado pelo próprio autor, né, do projeto. Então, a gente desconhece qualquer projeto de lei nesse sentido de garantir que nos concursos públicos as mães figurem em qualquer ação afirmativa. Tá? A gente fica só com essas ações institucionais, né, alguns exemplos que a gente tem. Tá? Bom,
Pensando ainda em carreira, né, saindo da questão dos concursos, né, a gente entra na questão de progressão da carreira. O primeiro passo é o estágio probatório. A gente sabe que existem variações dentro das instituições estaduais, tá? Mas dentro das instituições federais existe lá na lei de 1990 que licença é tempo de efetivo exercício. Tá? Então não vai ser aqui, né, os 3 anos de estágio probatório, não vai ter que ser 3 anos e 6 meses se, né, a docente saiu de licença, são 3 anos do estágio probatório. A gente sabe que isso varia, né, dentro das instituições estaduais, né, a questão do estágio probatório, mas existe essa decisão do STF de 2021 dizendo que é constitucional considerar, né, dentro do período do estágio probatório, tá, a licença maternidade, tá, o período, então, se contar dentro disso. O que a gente achou de instituições estaduais? Um exemplo foi esse ato diretivo da administração, né, e da UERJ, que desde 2022, então, estabelece, né, que licenças para gestação, a maternidade e a amamentação, agora me dei conta que a gente não falou disso, tá? A gente tem na UERJ, né, a licença amamentação, que são 3 meses além dos 6 meses, né, extremamente positivo, mas eu desconheço outra instituição além da UERJ que tenha isso. Mas eles estabelecem, então, que, né, essa licença de gestação, maternidade e amamentação vai, né, tá dentro do estágio probatório, né? Então, imagina, se tu pensa dentro da instituição, uma licença maternidade mais a licença amamentação são 9 meses, ou seja, seria quase 1 ano a mais que essa docente ia ficar no estágio probatório em função das licenças, mas isso foi modificado, tá? Para contar nesse período. E aí a gente entra na questão da progressão funcional das docentes, né, na questão de avaliação de desempenho. Tá? Foi nesse ponto que a gente tentou achar nas instituições privadas se existia qualquer menção de maternidade nos planos de carreira e a gente não encontrou. Então, a gente vai trazer, né, os exemplos que a gente tem de instituições públicas. Tá? Então, a gente tem alguns exemplos aqui, né, que estão aparecendo para vocês, de que nas resoluções das instituições, né, a maternidade vai aparecer, né, pensando em modificar o período, né, ou se adotar a pontuação proporcional. Aqui na URGS, e essa resolução, na verdade, a de 2017 é uma atualização, já na resolução anterior existia isso, de a pontuação mínima para progressão dentro dos 2 anos, tá? Era reduzida proporcionalmente, né, aos meses que a docente esteve de licença. Então, se a gente tinha 70 pontos o mínimo, né, cada mês vai se diminuindo esse mínimo de pontuação para progressão. E aí existem outras alternativas, né, essa Federal da Paraíba, cada mês, né, que eles têm de afastamento, tem essa pontuação de 25 pontos, né, na contagem da progressão. Isso é extremamente importante, tá, gente? A gente já teve muitos relatos de situações onde a docente não conseguia progredir dentro do tempo, né, estabelecido, porque se cobrava, né, que mesmo ela estando 6 meses afastada, ainda tivesse a mesma pontuação, né, de alguém que ficou, de fato, efetivamente produzindo nesses 6 meses, tá? Então, é extremamente importante. A gente sabe de movimentações de sociedades científicas para pressionar as instituições a que isso se torne uma regra geral, né? Sempre se existir essa proporcionalidade no mínimo exigido para a progressão funcional dentro das instituições, considerando o período que a docente vai estar afastada. Tá? E, por fim, falando ainda em carreira, né, a gente entra nas nossas instituições atuando na graduação, mas a gente também, né, aspira e atua dentro da pós-graduação, e aí a gente chega nos processos de credenciamento e recredenciamento dos docentes da pós-graduação, e aí a gente entrava sempre naquele impasse de a nossa obsessão com a nota da CAPES, então os programas de pós-graduação são avaliados e tem sua nota lá de 3, 4, 5, 6 e 7, e, obviamente, quando uma docente saía de licença e tinha uma queda de produtividade, pensando em publicações e tudo mais, ela acabava sendo desligada porque ninguém queria ter lá na sua avaliação uma docente puxando a média do programa para baixo. Então, isso foi uma longa luta, né? Mas a CAPES esse ano atualizou a Sucupira, que é a plataforma onde se alimenta todas as informações do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Existe agora formalmente um campo para a informação da licença, tá? E isso, né, o retorno que a gente teve da CAPES é que se passou
essa demanda para os comitês de assessoramento, para as coordenadorias de área da CAPES, de que essa informação seja considerada, ou seja, a gente não precisa tirar a docente do programa, né? A gente só adequa a avaliação, dizendo, essa docente teve licença, então a produtividade dela ou não vai contar, ou a gente vai, né, aumentar o tempo, enfim, seja o que for, né? E a única instituição que a gente sabe que institucionalmente tem uma regra sobre essa questão dos credenciamentos e recredenciamentos é a UF, né, onde na sua nova resolução de 2021, coloca lá que os programas de pós-graduação têm que estabelecer políticas de apoio à maternidade nos processos de credenciamento e recredenciamento e sugere, então, a ampliação da análise do tempo que é analisado para quando vai, né, uma docente se candidatar a entrar ou permanecer no programa de pós-graduação. Tá? Bom, era isso que a gente tinha para apresentar, gente, de, né, informações que a gente... Deixa eu parar de compartilhar aqui.